antes da gente abrir a nossa Bíblia. Por que Jesus fazia milagres? Pronto, essa é a primeira pergunta. Por que Jesus fez milagres? Qual a razão dos evangelhos relatarem tantos milagres do Senhor? Na realidade, existem algumas respostas para isso. Primeiro, porque eram sinais da messianidade de Jesus. O Messias esperado era alguém que tinha poderes e que realizaria fatos extraordinários, sobrenaturais. E Jesus, sendo o Messias, Jesus fazia milagres. Segundo, pastor, por que Jesus realizou milagres? Porque os milagres eram profecias com respeito a Jesus, contidas no Velho Testamento. Então Jesus fazia milagre porque o Velho Testamento já mostrava que quando o Filho de Deus, o Messias, viesse, esses milagres seguiriam a Jesus. Pastor, por que Jesus realizou milagres? Porque os milagres eram sinais e símbolos de algo muito maior do que alguma coisa que ele realizasse de forma circunstancial. Os milagres apontam para a pessoa e para a obra que Jesus veio realizar. E por fim, Jesus realizou milagres também porque eram manifestações do seu amor. A Bíblia diz que Jesus andava pelas vilas, pelas cidades e pelos povoados, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando os enfermos, os paralíticos e os doentes. Na realidade, os milagres de Jesus, irmãos, apontam para algo maior do que eles. Às vezes a gente ora por um milagre na nossa vida, e às vezes um milagre circunstancial. Às vezes uma dificuldade financeira, às vezes uma situação de enfermidade, às vezes uma situação econômica, às vezes uma demanda que você tem com alguém, às vezes um problema de relacionamento que precisa da intervenção de Deus. E aí vem a segunda pergunta que a gente tem que fazer quando a gente estuda um pouco os milagres de Jesus. Pastor, qual é a segunda pergunta? Jesus realiza milagres hoje? Irmãos, essa pergunta aparentemente sendo uma pergunta fácil, porque certamente todos que estão aqui hão de concordar que Jesus realiza milagres hoje, não é? Claro que ele realiza. Aliás, Jesus, numa certa oportunidade, ele disse para os seus discípulos o seguinte: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, certamente, irmãos, Jesus Cristo é um Deus vivo que opera os milagres. Agora, deixa eu complicar um pouco a pergunta. Jesus opera hoje os mesmos milagres que ele operou quando ele estava aqui? Jesus opera hoje os mesmos milagres que ele operou quando ele foi encarnado na pessoa bendita de Jesus de Nazaré e andou por essa terra fazendo tantos portentos, tantos sinais, tantos milagres, que o apóstolo João disse no final do evangelho dele que se fossem narrar tudo o que Jesus fez e ensinou, não caberiam os livros que seriam escritos. A grande pergunta que a gente precisa responder hoje, para que você não fique decepcionado, às vezes, quando você ora por um milagre, e às vezes esse milagre pode não acontecer, é que, na realidade, o nosso Deus hoje, ele faz milagres, amém? Ele age de forma natural
e sobrenatural. Pastor, o que é Deus agir de forma natural? É Deus usar todos os objetos da criação como objetos da sua providência, para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Entende? Por exemplo, a minha esposa tem uma enfermidade. Existe uma máquina que detecta a enfermidade. Pela graça de Deus, nós temos recursos para pagar essa máquina. Ela então dá entrada no hospital e faz a cirurgia. A cirurgia é bem-sucedida e ela volta para casa. Isso, aos olhos do crente, pode ser um grande milagre. Por quê? Porque Deus não agiu de forma sobrenatural, mas Deus também age de forma natural, ou seja, usando todos os objetos da sua própria providência, para que a vontade dele seja feita na vida da minha esposa. É por isso que o apóstolo Paulo diz, numa das suas cartas, em Tessalonicenses, em Colossenses, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas geralmente, quando a gente pensa em milagres, a gente não pensa nesse poder e atuação de Deus através do natural, através dos objetos da criação, que se chamam objetos da providência de Deus, para abençoar você, para alcançar você, para livrar você, para guiar você, para proteger você e para edificar você. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, diz o seguinte: para o cristão, tudo é um milagre. Entende? Porque a gente consegue ver a ação de Deus e a bênção de Deus nas mínimas coisas. Então, irmãos, responder essa pergunta, o segundo ponto dela, não é fácil. Jesus realiza hoje os mesmos milagres que ele realizou quando ele esteve aqui em vida. Se realiza, são muito escassos. E hoje a gente sabe por quê. São mais escassos porque se os sinais e os milagres eram algo que Jesus fazia para testar sua messianidade, para apontar para sua pessoa e obra, para revelar o poder de Deus através dele, e para apontar para muito maior, algo muito maior, no que diz respeito a algo circunstancial, e sendo hoje a revelação de Deus completa em Jesus Cristo, que nós temos mediante a palavra de Deus, talvez hoje Cristo não realize tantos milagres da mesma natureza que ele realizou quando ele estava aqui. Por uma razão muito simples: a obra dele está completa. E eu confesso a vocês, por exemplo, que eu nunca vi alguém ressuscitar dos mortos. Você já viu? Eu nunca vi. Eu nunca vi com os meus olhos um paralítico se levantar, jogar as muletas e andar. Você já viu? Eu nunca vi. Eu já ouvi falar. Eu já vi talvez testemunhos de alguém, mas eu nunca vi. Mas o interessante é que nos tempos de Jesus, Jesus realizava esses milagres de uma forma muito intensa. E hoje, a gente não vê mais esse tipo de milagre acontecer. Você quer ver uma coisa? Jesus ressuscitou dos mortos pessoas. No início da era apostólica, esse dom, esse poder também aconteceu na vida de Paulo. Mas depois que os apóstolos morreram, a história da igreja nos aponta que esse tipo de milagre quase desapareceu. É nesse aspecto, irmãos, que a gente precisa compreender um pouco sobre os milagres, porque o simples fato de Jesus fazer milagres não significa que ele vai torná-los a fazer do jeito que ele fazia quando ele esteve aqui. Por quê, pastor? Porque existe hoje um milagre
muito maior que Ele deseja de mim e de você. O que que é? Fé. A fé para você crer sem ver. Certa feita, Jesus disse o seguinte para os seus discípulos: vocês estão alegres e felizes, estão exuberantes porque vocês viram? Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Entende? Hoje, nessa dispensação, onde o Espírito Santo está aqui, o grande milagre realizado na sua vida é esse. É você depositar sua fé em Jesus, crer em Jesus, mesmo não vendo os milagres que Ele fez com seus olhos. Esse é o grande milagre. E o interessante, irmãos, que isso é muito bom, sabe por quê? Porque isso nos ajuda, de certa feita, a não nos decepcionar com Deus. Quando eu oro, por exemplo, por uma cura, e a cura não acontece, eu não posso de forma nenhuma ficar decepcionado com Deus, porque Deus curou no passado e não curou hoje, então é porque Ele não me ama? É porque Ele me abandonou? É porque de repente eu não pedi com fé? Isso é muita desculpa que muitos pastores dão, né? A razão, irmãos, é muito simples. As intervenções sobrenaturais de Cristo hoje dependem da sua soberania. Agindo Deus, quem impedirá? Mas é Ele que vai agir na hora dEle, como Ele quiser e da maneira como Ele quiser. Se o propósito dEle é curar, é salvar, é libertar, Ele vai fazê-lo. E se nós orarmos e pedirmos, e a nossa oração estiver em conformidade com a vontade de Deus, Deus vai executar isso, através também do meio que são as nossas orações. Mas olha, Deus pode responder não. Deus pode responder espere. Ou Deus pode responder ok. E o grande milagre, irmãos, é eu conviver com isso tudo, sem perder a fé, a esperança e o amor, naquele que, a despeito do sobrenatural, Ele me concede em Cristo Jesus todas as coisas, amém? O interessante é que a palavra milagre não aparece na Bíblia. Você sabia disso? A palavra que aparece na Bíblia são sinais. A palavra que aparece na Bíblia são curas. É libertação. Agora, a palavra milagre é uma palavra que a teologia cunhou para definir a manifestação sobrenatural de Deus através da intervenção direta do poder de Deus. A palavra de Deus tem maravilhas, mas a palavra milagre, mas a realidade, irmãos, é que Jesus hoje faz milagres. Mas os milagres que Ele faz hoje, Ele não faz da natureza que Ele fez no passado e da profusão que Ele fazia no passado. Porque o que Ele espera de mim e de você é a fé, a despeito dessa intervenção sobrenatural de Deus. E tem mais uma coisa antes da gente ler o primeiro milagre. Qual é, pastor? O milagre não é capaz de infundir a fé salvadora no coração das pessoas. Em outras palavras, o milagre não é a forma pelo qual Deus usa para salvar alguém. Pastor, quer dizer que o milagre pode ser realizado de forma sobrenatural na vida de uma pessoa e ela pode continuar incrédula? Eu conheço muitos assim. Gente que de repente experimentou algo de Deus maravilhoso, um milagre, uma intervenção poderosa, mas o coração continuou duro, incrédulo. Você quer ver uma coisa? Será que Judas Iscariotes viu os mesmos milagres ou sinais que os outros viram? Será que Judas experimentou aquela multiplicação de pães e de peixes, quando os discípulos ficaram apavorados
e Jesus manda eles mesmos alimentarem uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sendo que eles não tinham um tostão para comprar um pedaço de pão? Será que Judas estava lá? Será que Judas estava no barco quando Jesus atravessa para a região dos Gadarenos e se levanta uma grande tempestade? E o texto diz que eles ficaram apavorados enquanto Jesus dormia, ao ponto deles chegarem, despertarem Jesus e passarem uma descompostura nele: mestre, tu não te importas que pereçamos? E Jesus então levanta e repreende os seus discípulos: como é que sois assim tímidos, homens de pequena fé? E de repente ele se levanta e repreende os ventos, a tempestade e as águas, e o texto diz que instantaneamente se fez uma grande bonança, ao ponto dos discípulos se entreolharem e dizerem: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Deixa eu te fazer uma pergunta: será que Judas estava nesse barco? Pastor, o que a gente aprende com isso? Todo mundo deseja um milagre, talvez em determinada área da sua vida, mas o milagre por si só não te salva. Nunca salvou. Porque o grande milagre, o maior milagre, não é uma intervenção sobrenatural numa circunstância qualquer da sua vida. É a intervenção do Espírito Santo no seu coração, transformando você, reconciliando você com Deus e fazendo você reconhecer a Cristo como o único e suficiente Senhor da sua vida. Esse é o grande milagre. Agora, um milagre circunstancial de curar uma enfermidade sua, de repente levantar uma pessoa da cama, isso não salva ninguém, a não ser que aquela pessoa seja escolhida para ser salva. Mas o milagre em si, irmãos, não transforma a vida de ninguém, pelo contrário. Às vezes a intervenção de Deus faz com que a pessoa fique ainda mais orgulhosa e altiva, por ter recebido de Deus uma bênção grande, e às vezes a vida dela não muda. Portanto, irmãos, sejam as intervenções sobrenaturais de Cristo ou não, Cristo nos chama para depositarmos a fé nele, a despeito se ele vai realizar algo sobrenatural na sua vida ou não, ou se de repente, você não vai enxergar assim um grande milagre, uma grande intervenção sobrenatural, mas você entende que tudo na sua vida natural é um milagre de Deus. Amém? Eu acho isso muito bonito. Escrevi uma vez, num dos meus livretos que eu escrevi, quando Jesus quis mostrar aos seus discípulos para que eles não andassem ansiosos com o que comer, com o que vestir, com a vida em si. Engraçado que Jesus não fez um grande milagre. Pelo contrário, ele andou com seus discípulos pelos campos, e aí ele começou a mostrar os lírios do campo, os pardais, as aves dos céus. E nas coisas mais naturais do mundo e simples, Jesus mostrou a sua doce providência, mostrando aos seus discípulos que o mais importante não é aquele milagre poderoso que age de forma sobrenatural para que todos fiquem boquiabertos. O mais importante é você viver nesse mundo e observar as coisas simples como um dom de Deus, um cuidado de Deus, uma bênção de Deus, uma maravilha de Deus para nós. Mas a Bíblia, irmãos, está cheia de milagres. E o primeiro deles, que eu queria deixar para você nessa noite, e na minha opinião, um dos mais importantes, por quê? Porque foi o primeiro que Jesus realizou. Você sabe qual é? Sabe, né, Roberto? Qual foi? João capítulo 2, está aí. Abre sua Bíblia comigo.
Vamos ler o texto. O texto que eu quero ler com os irmãos é do versículo 1 até o versículo 12. E diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Não se esqueça que quando Jesus foi levado pelos seus pais, depois que ele voltou do Egito, vamos engatar aqui no outro estudo, e a cidade de origem da mãe e do pai era Nazaré, o texto diz que Jesus volta para Nazaré, na região da Galileia. A cidade de Caná é uma cidade próxima à cidade de Nazaré, que é uma cidade próxima à cidade de Cafarnaum, onde Jesus, na sua idade adulta, fez o seu QG do seu ministério terreno. Então o texto diz que houve um casamento em Caná. Essa cidade existe até hoje, né? Nossa caravana esteve lá. Silvestre, cadê o Silvestre? Estivemos lá. Marizinha esteve lá, em Caná da Galileia. Existe hoje uma igreja construída no local onde a tradição fala que foi o casamento. E no subterrâneo dessa igreja, nós descemos lá, nós vimos as talhas. Até hoje tem lá as talhas, que daqui a pouco você vai ver que eles usavam para as purificações, para se lavar antes de se alimentar. Pastor, por que João começa com 3 dias depois? Porque 3 dias para o Evangelho de João é um símbolo de quê? Da ressurreição. Porque a ressurreição aconteceu no 3º dia. Então, quando João diz 3 dias depois, é porque João, de alguma forma, já está apontando para aquela obra maravilhosa, definitiva, completa, que Jesus faria no 3º dia. Qual é? A sua ressurreição. Então, veja bem uma coisa interessante. No primeiro milagre, 3 dias depois, já aponta para a obra de Cristo concluída na cruz. Só o simples fato dele mencionar isso. No 3º dia, Cristo ressuscitou, apontando para essa obra que ele concluiria o seu ministério terreno com ela, com a sua ressurreição. Voltemos ao texto. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. A gente não pode esquecer que casamento naqueles dias não eram como o casamento de hoje. O pastor Luciano já falou isso aqui. Casamento naqueles dias eram aproximadamente 7 dias de festa. Haja dinheiro. E haja comida e bebida para todo mundo. O casamento naquele tempo era diferente de hoje. Quem arcava com as despesas, viu, Juliana, do casamento naquele tempo, não era a noiva. Viu, Carol? Era o noivo. Então, se o sujeito quisesse casar com uma moça naquele tempo, primeiro, ele tinha que ser desposado dela, como Maria era com José. O que é o desposar? É um compromisso familiar, muito mais sério do que o noivado, dizendo para as famílias o seguinte: esse casal já está pretendido um para o outro. E depois, quando o casamento se consumasse, eles faziam uma grande cerimônia, uma grande festa. Aonde? Na casa do noivo. Então, meu filho, trata de trabalhar, viu? Porque o negócio é com você. Não, estou brincando. Naquele tempo. E outra coisa, era interessante. Quando se iniciavam os preparativos da festa, o noivo mandava buscar a noiva na casa dela. E ele trazia a noiva para sua casa, com toda a sua família, num cortejo maravilhoso. E ali então se celebravam as bodas. Geralmente, como eu disse,
7 dias. Esse era o casamento daquela época. Muita festa, muita música, muita comida. Se você hoje, por exemplo, for no mundo árabe, você vai ver que o casamento no mundo árabe é mais ou menos assim. São muitos dias, muitas festas, eles reúnem toda a família, eles ficam todos juntos e celebram, cantam, dançam, celebram, e aí é comida, é bebida, e o negócio entra para o dia, outro dia, até o negócio acabar. Esse era o casamento. O texto diz que a mãe de Jesus foi convidada. Pastor, por que João fala que achava-se ali a mãe de Jesus? Porque a maioria dos comentaristas dizem que este casamento era de um parente de Maria. E vocês vão ver que isso tem a ver daqui a pouquinho no texto. Maria era parentada com a família da noiva. E logicamente ela foi convidada e Jesus também foi convidado. E Jesus estava ali com seus discípulos na festa de casamento. Isso já me chama a atenção para uma coisa, irmãos, bacana também. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, não faz com que você fique carrancudo, distante do mundo e das festividades boas da vida, não, viu, irmãos? O Evangelho, ele não retira de você a alegria das comemorações lícitas, bonitas, saudáveis, não, viu? Porque tem gente que acha que pelo fato de ser crente, você agora tem que viver num mosteiro ou em cima de uma caverna e não pode participar de mais nada, não pode ir em lugar nenhum, não pode comer nada, não pode bater palma, não pode dançar, não pode ouvir música. Irmãos, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Isso significa, irmãos, que o Evangelho não faz de você uma pessoa carrancuda, que não quer nada, não gosta de nada, não vai a nada, não participa de nada. Pelo contrário, irmãos, Jesus escolheu uma festa para dar início ao seu ministério. Versículo 3: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Agora preste atenção numa coisa: por que a mãe de Jesus chegou perto de Jesus e disse que eles não têm mais vinho? Porque certamente ela ser parente dos noivos, os noivos, ou alguém, ou o noivo, ou alguém da casa ou da família, comunicou a Maria: Maria, aconteceu uma tragédia na nossa festa, o povo está bebendo demais, e o vinho acabou. E aí a Maria ouviu isso dos parentes da festa e correu para Jesus. E chega perto de Jesus e contou para ele a tragédia. Irmãos, vocês não imaginem numa festa naquele tempo e até hoje, quando alguma coisa acaba no meio da festa, era uma vergonha e um opróbrio para o resto da vida para quem dava a festa. Por quê? Porque a hospitalidade no Oriente é muito forte, e a pessoa quer receber, e quer receber muito bem. Quando alguma coisa dessa acontece, é vergonha para toda a família. E aí de repente Maria, sendo alertada pela família, talvez da noiva ou do noivo, chega perto de Jesus e fala assim: filho, eles não têm mais vinho. Veja bem, mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aqui, irmãos, tem duas coisas maravilhosas. Primeiro, a palavra mulher, de forma nenhuma, é uma palavra pejorativa. Pelo contrário, naquele tempo, você reportar a uma mulher publicamente, era assim que se reportava. Por quê? Porque mulher é mulher, né? Então era assim que os homens se reportavam às mulheres, de forma respeitosa. Hoje, lendo isso aí de forma meio contextualizada no Ocidente, é que a gente acha que Jesus, chamando ela de mulher, desdenhou da sua mãe.
Mas mulher aqui é uma palavra carinhosa e é uma palavra respeitosa. Isso é a primeira coisa que nós temos que prestar atenção no texto. Segundo, quando Jesus fala, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, Jesus não está de forma nenhuma repreendendo a sua mãe. Ele só está dizendo uma coisa para sua mãe: mamãe, você está pensando num vinho terreno, mas eu estou pensando no outro vinho. No vinho que vai ser a representação do meu sangue, e naquela hora eu derramarei na cruz do Calvário. Enquanto Maria pensava no vinho da festa, Jesus pensava no sangue na cruz. Porque a hora, esse termo aqui no Evangelho de João, versículo 4, todas as vezes que Jesus usa esse termo, a minha hora é a cruz. A hora de Cristo é a cruz. O tempo de Deus para Cristo, para o cumprimento do propósito para o homem, é a cruz. Então, quando a mulher, a sua mãe, pergunta a Jesus, ele responde: mãe, a senhora está pensando na festa, mas eu estou pensando na cruz. É claro que ele disse isso de forma enigmática, e talvez Maria não tenha entendido. Então aqui, irmãos, por favor, viu? Não há nenhum desdém com respeito a Cristo e sua mãe, de forma alguma. Versículo 5, uma das provas disso, é que logo em seguida, quando Jesus diz isso para ela então chama os serventes da casa. Por isso é que a gente entende que Maria era alguém muito próxima daqueles que estavam dando a festa, porque ela chama os serventes. Olha aí no verso 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Isso é muito bonito, irmãos. Por quê? Porque Maria já viu no seu filho uma procedência e autoridade que ninguém tinha. A Igreja Católica tem um problema com esse texto. A teologia católica não lê esse texto com bons olhos. Por quê? Porque eles querem nivelar Maria a Jesus, tendo o mesmo poder que Jesus, e às vezes até mais, porque afinal de contas, o texto que o catolicismo ensina é o seguinte: peça à mãe que o filho atende. Não é assim? Quem já foi católico aí sabe disso. Colocando Maria como tendo proeminência até acima de Jesus, porque afinal de contas, se Jesus é o Filho de Deus, Maria é a mãe de Deus. Entende? Mas esse texto, irmãos, é um texto que a gente vê como Maria, ela nunca se viu como a teologia católica a colocou. Ela sempre entendeu quem era. Ela sempre reconheceu o seu lugar. Ela sempre viu que era alguém que apenas Deus escolheu para ser o receptáculo do Filho de Deus. E o texto diz que todas as vezes que Jesus dizia uma coisa enigmática, Maria guardava no coração. E um sinal que ela não ficou melindrada com Jesus é a atitude que ela fez. Ela chama os serventes, reconhece que aquele moço jovem de 30 anos era uma pessoa diferente. Ele já tinha mostrado isso de várias formas. E ela então reúne os serventes e diz: olha, vocês façam tudo o que ele vos disser. E aí sabe o que acontece? Jesus entra em ação. Vejamos o que ele fez. Versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Esse versículo tem algumas coisas. Primeiro, talhas de pedra eram instrumentos dos rituais judaicos para a lavagem exterior antes deles participarem das refeições. O público comum e os religiosos se lavavam de forma intensa, porque eles entendiam que eles não poderiam comer se eles não fossem purificados externamente. E essas talhas eram talhas que cabiam, quando o texto diz 1 ou 2 metretas,
essas talhas cabiam mais ou menos cada uma em torno de 40 a 50 litros. Algumas chegavam a 75 litros de água. Aqui nós vimos lá, né, Silvestre? Era uma talha grande. Então, cada talha que os judeus usavam, que as pessoas usavam para se purificar, eram talhas que poderiam caber de 50 a 75 litros de água cada uma. Agora, preste atenção à ordem que Jesus dá. Estavam ali 6 talhas, você já faz a conta. Se essa talha tinha 75 litros vezes 6, você vai ver, meu filho, que tinha mais ou menos 500 litros de água, se as 6 talhas fossem enchidas. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Dr. Kenneth Bailey, no livro dele, Jesus sobre a ótica do Oriente Médio, ele fala dos gestos dramáticos de Jesus. Aqui foi um. Por quê? Porque no final de uma festa de casamento, onde o vinho já tinha acabado, a pergunta que se faz é o seguinte: para que 6 talhas cheias de vinho? Ele podia ter enchido uma, mas ele manda encher as talhas. E o texto, irmãos, ele é tão assim, enfático, que o texto diz que eles encheram totalmente. Olha o versículo 7. E o povo ficou de sobreaviso. Todo mundo deve ter pensado assim: ok, começamos no vinho, vamos terminar na água. Aliás, a água vai controlar um pouquinho os excessos de vinho, né? Certamente eles devem ter pensado nisso, olhando aquilo tudo, os serventes olhando aquilo tudo, falaram: agora ele vai dar de beber água para o pessoal. Versículo 8. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. O mestre-sala era o maître, ela que era a pessoa responsável pela festa, quem providenciava as coisas e serviam as pessoas. E eles o fizeram. Quem fizeram? Os serventes. Os serventes estavam vendo tudo. Os serventes encheram de água as talhas. Os serventes viram que era água mesmo. E aí eles abriram para levar o mestre-sala. Versículo 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Aqui tem um adendo entre parênteses, que pode ser um acréscimo, não é, do evangelista na história de João, para mostrar ou para explicar que o mestre-sala não agiu, não fez nada, ele nem sabia de onde tinha vindo o negócio, porque ele não participou da coisa, foram os serventes que fizeram tudo. E o texto diz então que quando eles levam isso, eles chamam o noivo. O noivo não estava sabendo de nada, irmãos. E o interessante, uma coisa aqui, é que quem deveria providenciar tudo para a festa era quem? Era o noivo. Mas tinha lá um representante do noivo, o mestre-sala. E eles chegam agora diante do noivo e mostra a água, que não é mais água, é vinho. Versículo 10. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O interessante, irmãos, que quando leva isso para o noivo, quando o mestre-sala levou para o noivo deve ter levado um susto danado. Sabe por quê? Porque eles achavam que ele tinha providenciado o bom vinho, e ele não estava sabendo de nada. E aquela surpresa maravilhosa que você toma com um milagre que você nunca esperava. Ao invés do noivo sofrer o vexame, ele foi exaltado de uma coisa que ele não fez. Ele não sabia de nada. E o cara fala assim: olha, todo mundo costuma pôr primeiro o bom vinho. Quando o pessoal está mais alegre, ele solta aí um sangue de boi. O noivo, irmãos, levou um susto. Por quê? Porque pelo que ele sabia, claro, isso ele sabia, o vinho tinha acabado. Falaram para Maria:
E de repente chega com um vinho, irmãos, que o vinho é de excepcional qualidade. E aí preste atenção numa coisa, abruptamente a narrativa acaba, do milagre. Não conta o que aconteceu, não conta qual foi a reação das pessoas, não contam o que os discípulos acharam, não conta como é que foi a reação de Maria, não fala absolutamente nada. Por quê? Porque o milagre é um sinal que aponta para algo muito superior. E veja como ele termina. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Veja, querido, que de forma abrupta, a narrativa do milagre termina, e o apóstolo João diz, olha, com este sinal, deu Jesus início aos seus sinais, e as pessoas viram a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pastor, quais são as lições que nós podemos extrair desse primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, que transcende o milagre em si de transformar a água em vinho? Pastor, Jesus faz esse tipo de milagre hoje? Está vendo? Como a natureza dos milagres de Cristo apontam para algo específico, e não significa que ele vai ter que fazer isso sempre para testar que de repente ele é com você. Eu nunca vi numa festa o vinho acabar e a minha talha lá de água encher de vinho. Eu nunca vi. Mas o que esse sinal representa? O que ele quer ensinar para nós? O que João, narrando esse sinal como um primeiro sinal no início do ministério de Jesus, deixa para mim e para você nessa noite? E aí eu concluo. São geralmente, irmãos, 4 lições que esse sinal nos aponta hoje para mim e para você. Primeiro, a primeira lição é que Jesus se utiliza quase sempre do ordinário para realizar o extraordinário. Uma festa de casamento, a água. Jesus sempre se utiliza das coisas comuns. Jesus sempre se utiliza daquilo que existe. Circunstâncias comuns, do dia a dia, experiências cotidianas, que Jesus se utiliza, ou pode se utilizar, para realizar o seu milagre. Portanto, vai uma dica aqui do pastor Luciano e do texto. Não desprezem as coisas comuns. Porque Jesus utiliza todas elas para fazer o milagre na sua vida. Amém? Vocês lembram de Moisés? Todo dia ele fazia a mesma coisa. Todo dia ele levava o rebanho para as pastagens lá no deserto de Midian. Todos os dias ele se deparava com as sarças que existem até hoje no Sinai. Todos os dias ele via aquele cenário de pedra, de um arbusto aqui, de um arbusto ali. Mas num determinado dia, a sarça ardeu e não se consumiu. Esse é o primeiro grande ensino para nós nesse texto. Jesus é aquele que se utiliza do ordinário para realizar o extraordinário. Portanto, meu irmão, valorize o ordinário, o cotidiano, a sua vida comum. Porque é de lá que Jesus extrai tudo aquilo para operar o milagre em você. Amém? A segunda lição que nós extraímos desse texto é que a mensagem do Evangelho, pelo fato de Jesus ter começado o seu ministério, o seu sinal numa festa de casamento, quer apontar para nós que é uma mensagem de celebração e de alegria. E a vida cristã também. O fato, irmãos, de Jesus começar num casamento e o casamento ser o símbolo da festa, da celebração, da comemoração, tem muito a ver com a nossa vida cristã de hoje. O Evangelho veio
para trazer esse gozo, essa alegria, esse regozijo no nosso coração. E o interessante, irmãos, que a festa de casamento foi escolhida para o primeiro sinal, e a glória de Jesus se manifestou ali, numa festa de casamento, apontando também para a importância, irmãos, desse grande milagre de Deus na vida do homem e da mulher, que é o casamento. Eu não sei se você já reparou, mas o interessante é que o ministério terreno de Jesus começa numa festa de casamento. A saga do homem nesse mundo começa com o casamento. E você quer ver uma coisa bacana? Lá em Apocalipse 19:9, diz que quando Jesus voltar, vai terminar num casamento, nas bodas do Cordeiro. Veja, querido, que como essa celebração, essa instituição divina, ela tem importância na Bíblia. O homem começa unindo a sua mulher, e esse casamento é a representação de Cristo unido à sua igreja, e no final vai terminar com essa união nas bodas do Cordeiro. Não é bodas de Caná, é as bodas do Cordeiro que vai acontecer. Portanto, querido, a mensagem do Evangelho que João nos mostra é uma mensagem de celebração, é uma mensagem de alegria. Jesus não veio tolher do ser humano a capacidade dele se alegrar, de se festejar, de se bendizer e de participar de festas lícitas, de festas saudáveis, de forma nenhuma. A mensagem do Evangelho já é essa mensagem, onde celebra-se a Deus, onde a gente tem a alegria de compreender essa bênção que nós herdamos em Cristo Jesus. Essa é a segunda grande lição desse texto. A terceira lição é que o interessante acontece no meio da festa. O ideal seria que quando terminasse o vinho, eles fossem no mestre-sala. Isso era o normal. E o mestre-sala fosse no noivo. Porque quem era o responsável para providenciar tudo na festa era o noivo. Mas veja que esse texto, irmãos, ele tem uma coisa equivocada nas festas. Eles vão a Maria, e Maria vai a Jesus. Agora, o normal seria que Jesus fosse no noivo. O normal seria que Jesus chamasse o noivo e dissesse assim: olha, a minha mãe ouviu falar aí talvez da sua mãe, ou da sua sogra, ou de alguém, que acabou o vinho. E aí, vai providenciar mais vinho? Porque isso era da responsabilidade de quem? Do noivo. Agora aqui acontece um fato, irmãos, inusitado. A Bíblia diz que quando Maria chega, filho, eles não têm mais vinho. Jesus então, irmãos, providencia o vinho. O que significa isso? Veja como começa esse milagre. Jesus, versículo 2, também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Jesus era apenas um convidado. Só que no meio da festa, irmãos, Jesus se torna o noivo. Ele toma o lugar do noivo. Era o noivo que tinha que providenciar o vinho. Era o noivo que tinha que, de repente, tomar todas as providências para sanar aquele problema. Em outras palavras, no meio da festa, Jesus, que era o convidado, ele agora toma o lugar do noivo. E ele toma todas as providências e responsabilidades necessárias para que a festa continue, e mais ainda, para que se torne uma outra festa. Por quê? Porque o que ele oferece é muito superior ao que o outro poderia oferecer. Pastor, o que esse texto está querendo dizer para nós? Em terceiro lugar, a terceira lição, é que Jesus, irmãos, ele não pode, não deve ser apenas um convidado, porque Jesus é um anfitrião. Ele é o Senhor, ele é o noivo. É ele, irmãos, que detém todo o poder e toda a autoridade. O interessante é que essa verdade, irmãos, está latente, percorrendo toda a Bíblia. Por exemplo, o Salmo 23, se você ler o Salmo 23, você vai ver que do versículo 1 ao versículo 3, a figura que Davi retrata Deus é a figura do pastor. Mas o versículo 4 e o versículo 5 é a figura do anfitrião.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Veja que a figura de Deus muda. Deus não é somente um pastor que cuida de nós no dia a dia, mas Ele é um anfitrião que nos recebe na sua casa e nos honra, unge a nossa cabeça de óleo, prepara o banquete. Sabe o que significa isso, irmãos? Deus é o anfitrião. Ele é o Senhor da casa, é Ele que dispensa as coisas boas e as bênçãos para nós. Você quer ver um outro texto que mostra que Jesus é um anfitrião? Os discípulos de Emaús, em Lucas 24, o texto diz que depois que Jesus caminha com aqueles discípulos, quase 8 quilômetros em direção à aldeia, sem que eles o reconheçam, a Bíblia diz que quando eles chegam na aldeia, eles convidam Jesus, aquele estranho, aquela pessoa estranha que discorreu a Bíblia toda sobre a pessoa de Jesus, eles não descobriram que era ele. Quando ele entra na casa, ele era o convidado. Fica conosco, Senhor, o dia já declina, a estrada é perigosa, fica conosco. Jesus entra, irmãos, como um convidado, mas quando ele entra e se assenta na mesa, olha lá o texto, ele se transforma no anfitrião. Por quê? Porque é ele que parte o pão, ele é que faz oração, é Ele que distribui o pão. E a Bíblia diz que quando Ele fez isso, os seus discípulos o reconheceram que era Ele. Jesus, irmãos, você pode até convidá-lo. Quando você tem uma luta, uma dor, um problema, às vezes as pessoas até convidam Jesus. Não é? Quando a pessoa está passando um perrengue, a pessoa até quer Jesus. Mas tão somente a pessoa se livre disso, esse convidado pode ir embora, né? Não é assim? Convidado é ocasional. Você não quer um convidado morando na sua casa. E nem Jesus quer ser um convidado, irmãos, pelo simples fato que Ele quer ser o Senhor, o anfitrião de todas as coisas, principalmente da sua vida. Ele não quer ser um convidado. Você quer ver um outro texto, irmãos, que mostra como Jesus é um anfitrião e toma o lugar daquele que serve? João 21. O texto diz que os discípulos voltaram a pescar. O texto diz que Jesus está na praia. O texto diz que Jesus manda que eles tragam os peixes. E quando eles chegam na praia, Pedro, envergonhado porque negou Jesus, Jesus já tinha lá um fogareiro, pães e peixes. E quando eles chegam na praia, Jesus diz assim: assentai-vos. E ele então tomou o pão, tomou o peixe e distribuiu a eles. Jesus é o anfitrião. Então, irmãos, esse milagre aponta para essa realidade maravilhosa. Jesus não pode ser alguém ocasional na nossa vida. Jesus tem que ser o Senhor da nossa casa, amém? Senhor do nosso coração. Ele é o dono, Ele é o anfitrião, Ele é o noivo. É Ele, irmãos, que providencia tudo que nós necessitamos. É Ele que tem, das suas ricas dispensas celestiais, o necessário para o seu casamento, para a sua família, para a sua felicidade. Não trate a Cristo como se Ele fosse um convidado. Não o convide apenas quando você está passando um problema. Seja Jesus o Senhor da sua vida, o Senhor do seu coração, o Senhor da sua casa. Honre a Jesus em tudo que você é e com tudo que você tem. Nós aprendemos essa grande verdade. E finalmente, irmãos, versículo de número 10. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Aí eu pergunto para os meus amados irmãos: o que é aqui o bom vinho? O que é o bom vinho? O que Jesus, com esse milagre da água transformando nesse vinho de qualidade, Ele quis mostrar e os seus discípulos creram nele? O que Ele quer que hoje a gente compreenda com respeito ao bom vinho? Será apenas um fermentado gostoso que Jesus fez para o pessoal beber e ver que Ele fazia milagres? O que é o bom vinho? O bom vinho, irmãos, não se esqueça
que ele está intimamente ligado com a água das talhas. De onde saiu o vinho? O vinho saiu da água contida nas talhas. O que eram as talhas? As talhas eram o Velho Testamento, com todo o seu sistema de cerimônias e leis para purificar exteriormente o homem. O que simbolizava as talhas? O judaísmo, o Velho Testamento, a velha aliança, aquela que o homem se esforçava para ele poder se santificar e se purificar diante de Deus através das suas obras, através das suas lavagens exteriores. Aí o interessante, irmãos, que Jesus usa as talhas, manda encher de água. Por quê? Porque na velha dispensação eram água mesmo que eles se lavavam, mas agora essa água em Cristo, ela se transforma em vinho. E quando eles bebem o vinho, eles dizem: meu Deus, esse vinho é muito melhor. O que significa isso? É a quarta lição, e na minha opinião, irmãos, é o ponto central desse texto. A quarta e última lição que nós extraímos aqui é que o bom vinho, ele representa a superioridade e a abundância do Evangelho de Cristo sobre todo o sistema sacrificial, ritual e cerimonial do Velho Testamento. As coisas antigas se passaram. Em Cristo, tudo se fez novo. O interessante, irmãos, que o bom vinho representa o Evangelho. O bom vinho é a metáfora do Evangelho, superior aos rituais religiosos. Enquanto os rituais religiosos usavam a água para purificar de forma exterior, Jesus vai usar o seu sangue para purificar o seu interior. Enquanto o sistema sacrificial lá do Velho Testamento usava o cerimonialismo de você mesmo se lavar, o Evangelho, irmãos, utilizou a pessoa bendita de Cristo exposto naquela cruz para perdoar de uma vez por todas os nossos pecados. E você quer ver uma outra superioridade? A Bíblia diz que Jesus manda encher totalmente as talhas. Por quê, pastor? Jesus queria embriagar o povo? Claro que não, irmãos. Jesus quis mostrar a mesma coisa que ele quis mostrar no milagre de multiplicação dos pães e dos peixes. O que, pastor? A abundância do Evangelho. Não apenas a superioridade e a sublimidade, mas a sua abundância. Em outras palavras, meus queridos irmãos, o que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O Evangelho é abundante, as bênçãos são abundantes. É por isso que Jesus manda encher as 5 talhas até a boca, para mostrar que no Evangelho nós temos tudo que nós precisamos e muito mais. É sacudido, é recalcado, é transbordante, como Jesus, irmãos, disse certa feita. Quem poderia imaginar que de um jovenzinho, com 5 pães e 2 peixinhos, que tinha trazido de casa a sua mochilinha, para passar o dia ali vendo Jesus, ouvindo Jesus, andando com Jesus, os discípulos pudessem tomá-lo, para que agora eles pudessem alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com um lanchinho de um menino. E o texto diz que Jesus orou, multiplicou, e sabe o que diz o texto? Que todos comeram fartamente e ainda sobraram 12 cestos cheios. Pastor, o que significa isso? Jesus gosta de desperdício? Não, irmãos, a ideia é a mesma. O que Deus tem para nós, irmãos, é muito maior. É muito mais. O Evangelho, irmãos, é muito mais. Jesus tem muito mais. O Evangelho, irmãos, é transbordante, e Ele quer que você experimente isso. Ele deseja que nós experimentemos isso. Jesus certa feita disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E do seu interior vai sair umas gotinhas
de água viva. Não, irmãos. Jesus diz que do seu interior fluirão o quê? Será? Será que tem acontecido isso com você? Será que tem acontecido isso comigo? Será que eu já bebi de Cristo o suficiente? Será que eu estou bebendo de Cristo? Será que do meu interior tem saído, tem transbordado rios de água viva? Pois é isso, irmãos, que Jesus veio te dar. É isso que Jesus veio derramar sobre nós. E se porventura não é isso que tem sido visto na minha vida e na sua vida, é porque talvez nós estamos longe da fonte. Aproxime-se da fonte. Beba da fonte. Deseje a fonte. Almeje pela fonte. Sorva dessa fonte. Se interesse por essa fonte. Busque essa fonte. Persevere nessa fonte. Que a Bíblia diz que você será cheio. E do seu interior, essa fonte será um rio a jorrar para todos aqueles que estão ao seu redor, para que sejam alcançados por essa graça. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Dá a mão para o seu irmão. Que Deus te abençoe. Cuide do seu casamento, viu, querido? Cuide da sua família. Cuide da sua casa. Mas não trate Jesus como um convidado. Jesus não quer ser convidado de ninguém. Convidado acaba a festa, você quer que ele vá embora. Jesus quer ser o anfitrião da casa. O noivo, o Senhor. Aquele que pertence ao mais rico e puro e sublime lugar. Aquele que tem a preeminência sobre tudo e sobre todos. Aquele a quem devemos amar acima de tudo e de todos. Aquele a quem devemos honrar a despeito de todos. Aquele que nós devemos servir de todo o nosso coração. E acima de tudo, aquele a quem devemos obedecer por amor e em amor. Jesus não quer ser um convidado. Ele quer ser Senhor da sua casa. E se Jesus é o Senhor, há sempre um bom vinho nela. Amém? Se Jesus é o Senhor da sua casa, tem sempre o bom vinho. Se Jesus realmente é o Senhor, esse vinho transbordará. E outras famílias verão esse vinho em vocês. E serão atraídos para esse Deus. Por causa desse rio que vai transbordar através da vida de vocês. Amém. Senhor, obrigado porque o Senhor hoje derrama esse bom vinho em nós. Esse bom vinho é a tua obra bendita do Evangelho, derramada através do Espírito Santo naqueles que creem em ti. Portanto, meu Deus, enche o teu povo com teu Espírito Santo. Derrama sobre o teu povo uma porção bendita desse Espírito. Não nos dê, Senhor, sob medida, para que a nossa vida continue uma vida, quem sabe, árida, seca, sem alegria, cheia de amargura e rancor. Ajuda-nos, ó Deus, a beber dessa água viva, que é Jesus Cristo, e que foi tornada em vinho do Evangelho, que salva, que restaura, que devolve a paz e a alegria e a reconciliação entre os homens. Enche o teu povo e a tua igreja do teu Espírito Santo, Senhor. Que essa água viva, que esse Espírito Santo brote através das nossas vidas e as outras pessoas possam ser embriagadas por esse bom vinho. Embriagadas, ó Deus, por essa fonte maravilhosa que deve jorrar para a vida eterna na vida de cada um de nós. Não permita, Senhor, que nós tratemos o Senhor como um convidado apenas. Livra-nos, ó Deus, de tratarmos o Senhor como alguém ocasional,
como alguém que nós recorremos apenas quando as coisas não vão bem. Mas ajuda-nos, ó Deus, a dar ao Senhor a honra que o Senhor merece, o lugar que o Senhor merece, o amor que o Senhor merece, tudo aquilo que o Senhor merece de nós. Muito obrigado, Senhor. Seja Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, anfitrião de tudo que temos, porque certamente, se assim o fora, o Senhor tem sempre o melhor para nós. Muito obrigado por essa noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Abençoa cada família aqui, Senhor. Que se porventura algum casal, algum casamento, algum relacionamento esteja com falta desse vinho, ó Deus, o Senhor faça um milagre em nome de Jesus. O Senhor não permita que o vinho acabe. O Senhor não permita que a alegria, Senhor, da vida cristã e da vida a dois acabe. Mas restaura, Senhor. Restaura esse vinho, trazendo algo novo, um vinho novo, um momento novo, uma circunstância nova na vida dos meus queridos irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. E agora, meus irmãos, que a graça de Cristo, o amor de Deus e o poder, a unção do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre toda a igreja, hoje e para todo sempre. Amém e amém.